nós. Jesus agora no capítulo 7 de Mateus vai revelar para nós algo muito importante, falando sobre a verdade e a hipocrisia, tá bom? Tem mais gente aí já, né? A Débora, que bom. A Maria Inês Fagundes também entrou. Então vamos lá. Jesus está fazendo um discurso. Ele está então discursando e nos ensinando os apóstolos, ensinando coisas muito importantes mesmo para nós. E hoje algo bem importante é sobre a verdade e sobre a hipocrisia. Aqui nessa palavra verdade, eu coloquei como título verdade, mas que para nós temos também assim, a sinceridade, né? Outras palavras aqui, a coerência, sabe? Coisas que nos fortalece, que nos faz nobre, que nos faz verdadeiros, né? Fiéis. Então nós vamos usar essa palavra verdade para nós entendermos como chegar a essa verdade, né? A imitação do Cristo, como chegar realmente a uma verdade que Deus espera de nós, né? Um ato de fé, um ato de amor. Então, por isso eu coloquei essa verdade. Hipocrisia porque é essa falsa verdade. Não é uma mentira, mas é uma falsa verdade. É aquilo que a gente mostra, né? Se exterioriza, mas na verdade dentro de nós as coisas não acontecem, essa verdade não acontece. Então, no capítulo 7, no primeiro versículo, é algo já muito importante para nós. Então vai dizer assim: não julgueis para não serdes julgados. E aí depois vai para frente no versículo 2: pois com a medida que sereis medido, com a mesma medida que medires, sereis medido. Por que não julgar? E isso é muito importante. A primeira coisa que nós temos que ter assim como verdade para nós: nós não somos juízes. Nós não somos juízes. Nós temos um julgamento apurado e falso dentro de nós. Qualquer questão, mesmo nós não sabendo, mesmo nós não temos estudado sobre aquilo, mesmo nós não tendo conhecimento sobre aquilo, nós já trazemos dentro de nós um julgamento. Nós queremos dizer se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós já vamos julgando sem antes de conhecer, né? Sem antes de realmente verificar e tentar descobrir a verdade sobre a pessoa ou sobre aquele acontecimento. Então nós muitas vezes, levados com essa tendência do pecado original que está em nós, nós então colocamos, né, temos um julgamento dessa situação ou de certa pessoa. Então Jesus já vai nos ensinar dizendo: não julgueis, porque o verdadeiro juiz é Ele. Jesus é o nosso juiz. O que nós temos que fazer? O que nós podemos fazer? Julgar de maneira alguma. Nós não podemos condenar, porque o juiz é aquele que condena. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós olhamos para as coisas que nós conseguimos fazer, ou aquilo que nós somos, que nós temos um talento, e na verdade, por aquilo que nós fazemos, nós criticamos outros que não fazem. Então nós julgamos as outras pessoas. Na verdade, o que nós temos que ter, né? Nós não somos bons, bons é só Deus, nós somos maus. E então o máximo que nós podemos fazer é corrigir, e corrigir no amor, né? Corrigir para que nós possamos crescer juntos, né? São João Crisóstomo vai dizer assim, ele nos explica dizendo assim: não devemos sermos juízes amargos do outro, mas, se necessário, corrigir o outro não como inimigo, e sim como um médico que aplica um medicamento. É assim, é dessa forma. Quando nós temos principalmente essa graça, né? A graça talvez de compreendermos um certo momento ou um certo pecado, né? Nas nossas relações, no nosso convívio com as pessoas, nós não devemos julgar, mas nós devemos ser esse médico, né? Que vai conduzir a essa pessoa a ser curada dessa enfermidade. Estão entendendo? Então, quando Jesus ele
vai nos dizer: não julgueis para não ser julgados. Por que ele disse isso para nós? Para que nós não tornemos hipócritas. Veja, né, no versículo 5, ele diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do irmão. Jesus não quer que nós sejamos hipócritas, mas que nós sejamos coerentes, que nós tenhamos coerência, que nós busquemos a verdade sobre as coisas e não julguemos, porque nós não somos juízes. Nós podemos ser médicos para as almas, né? Corrigir o irmão para que ele possa chegar a vivenciar esse amor, aproximar-se de Deus, com um coração que às vezes muito machucado das situações que acontecem, ele possa experimentar o amor de Deus. Então todo aquele que faz esse mau julgamento, que se coloca, né, não coloca na situação do outro, mas olhando às vezes para si, ele vai dizer: ó, não, eu faço isso. Às vezes nós temos aquela conversão exterior, né? Ou até nós chegamos a algumas coisas verdadeiramente a realizar entre nós como um ato de testemunha, imitando Cristo. E nós então, por fazermos, nós julgamos o outro que não faz. Hipócrita. Nós temos que ter esse cuidado, esse zelo. E Jesus vai nos ensinar isso. Outra coisa muito importante que nós queremos às vezes colocar assim na goela do irmão, né? Às vezes não estão preparados, esse próximo versículo, versículo 6, que ele vai dizer assim: não deis aos cães o que é sagrado. Quando nós aprendemos alguma coisa, ou quando nós passamos a viver, né, uma graça que Deus nos concede, é o jejum, né, ou a leitura da Bíblia, ou fazer esse estudo, né? Nós estamos aqui em 10 pessoas fazendo esse estudo, e nossa, que bom, eu estou aprendendo. A primeira coisa às vezes que vem em nós, né, nós assim, às vezes queremos de qualquer maneira falar para o outro que vive conosco: olha, não é assim, é assim, 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 assado. E às vezes nós não temos as palavras certas, ou às vezes também nós nem conseguimos viver aquilo e já queremos dar lição de moral para as pessoas. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, assim, de conhecer realmente aquilo que Deus deseja para nós, aquilo que nós estudamos, capítulo 5, capítulo 6, começar a fazer essa experiência, viver essa experiência, sabe? E no momento oportuno, no momento correto, no momento certo, nós podemos então ensinar o outro a viver essas graças. E não jogar, né, como se diz assim, esses bens espirituais, não, aquilo que é sagrado, não dê aos cães, né? Você vai falar, uma pessoa que não quer saber, ela não quer mudar de vida neste momento, ela não tem essas intenções, aí você vai ficar frustrado porque aquela pessoa não melhora. Isso, às vezes, muito num casamento, né? O marido ou a esposa conhece a verdade, vai buscando a verdade, ele quer enfiar na goela do outro: olha, isso daqui é verdade, e de maneira errada. Muitas vezes é necessário nós experimentarmos, sim, mas primeiro nós amarmos o irmão, conquistarmos aquela pessoa, e aos poucos nós vamos evangelizando, nós vamos ensinando, e vamos fazer o irmão conhecer a verdade, né? Ele é livre, e ele precisa conhecer a verdade na sua busca por esses bens espirituais. E isso começa então a nos aprofundar numa oração de busca, onde Deus nos ensina também que a nossa oração vai sendo eficaz quando nós não somos hipócritas. Vocês lembram aquela passagem que diz assim, que tinham duas pessoas, o publicano, né, e o fariseu? Um entrava e falava assim: olha, eu pago dízimo, eu faço jejum, tal, e o outro bate no peito e fala: olha, eu sou pecador, né? Resumindo a história. Então, assim, qual a oração que chegou ao céu? Qual a oração? Então, aqui no versículo 7 já vai falar sobre essa oração eficaz. O que é uma oração eficaz? O que nós devemos pedir para Deus? Porque é importante, quando nós lemos só um versículo, às vezes a gente confunde, né, no nosso entendimento. Diz assim o versículo 7: pedi
e vos será dado. Buscai e achareis. São João Crisóstomo vai dizer assim para nós, ó: duas coisas têm que estar presente numa oração eficaz. Primeiro, pedir com fervor. Então pedir com fé, confiante, sabe? E segundo, pedir as coisas que convêm. Pedir os bens espirituais, pedir aquilo que Deus quer nos dar. Muitas vezes também nós não somos verdadeiros perante Deus. Nós somos hipócritas, nós pedimos coisas que, na verdade, egoístas, bens temporais. E nós não somos verdadeiros, muitas vezes somos hipócritas. Nós pensamos, bom, o que está faltando para mim, né? Tadinho de mim, uma autopiedade de mim, eu preciso das coisas agora, Senhor, dá um jeito, e a minha oração é essa e acabou. Então o que é uma oração eficaz? E aqui nós vamos ver que Jesus vai ensinar, ele vai falar, olha, se você pedir, né, será dado, e se você buscar, você achará, você encontrará. Mas o que? Aí ele vai explicar, olha, quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se esse lhe pedir um pão? Ou lhe dará uma cobra, se esse lhe pedir um peixe? Ora, se vós sois maus saber das coisas boas, né, dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então aqui nós temos que entender primeiro, né, o que é o pão. Isso nós temos que ter para nós compreendermos algumas coisas, né? O que é o pão? O que significa de pão? Caridade, partilha, né? O pão que desceu do céu, o pão vivo, Jesus, é a caridade, é o ato de amor, né? É a ação de amor. Aí, o que é pedra? O que é pedra? Pedra é um coração frio, um coração duro. Então, aqui existe um entendimento de que Deus te dará a caridade, te dará o amor, não te dará um coração duro, mas um coração sensível ao amor dele. Então o que nós devemos pedir? O amor de Deus, a caridade. Depois ele faz novamente essa comparação, né? O peixe que mergulha, que nos lembra, né, o nosso batismo. Então a graça da fé, tem todo esse entendimento da fé. E Remígio vai dizer isso, tá? E então assim, essa fé, o que é uma fé? Essa fidelidade, essa confiança. Ontem, né, no grupo de oração eu falava muito sobre isso. E a cobra, o que desperta a cobra? A infidelidade. Então, se você pedir, Deus te dará uma fé, uma fidelidade a Ele, né? E tirará desse coração de pedra, tirará esse coração infiel. Tem também Lucas, ele coloca também o ovo e o escorpião. O ovo remetendo à esperança, né? Então quando está os animais, né, o ovo que aguarda o quê, né? Então eles esperam, tem a esperança daquilo que vai nascer. E o escorpião, né, a desesperança, ou melhor, o desespero. Então tudo assim, o que nós devemos pedir? Quais são os bens espirituais que Deus tem para nós? E aí a oração se torna eficaz. O amor, a caridade, a fé e a esperança. Então a nossa oração, ela tem que ter esses atos, um ato de amor a Deus, um ato de confiança em Deus e um ato de espera em Deus. E não nas coisas, e não nas pessoas, certo? Então o Senhor vai ensinando, olha lá, ele continua a nos ensinar o amor, a caridade, a fé e a esperança. Aí então nós temos então uma oração eficaz. Se você pedir isso, o Senhor vos dará. Nós temos que pedir para que isso aumente dentro de nós. E aí tem aquela regrinha de ouro, né? Tudo, no versículo 12, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas, diante daquele julgamento, né?
Nós não podemos julgar as pessoas. Por quê? Você quer ser julgado? Então tudo de bom que você pode fazer por outro, né, faça. Porque talvez você queria receber esse bom. Então essa lição também que ele nos dá. Depois ele vai mostrar para nós, aqui a gente vai finalizando, a partir do versículo 13, ele começa a mostrar primeiro que realmente, gente, é uma porta estreita. Porque a larga está aí. A larga você não precisa fazer muito esforço que você... Então assim, é essa porta estreita. Então é um caminho, esse caminho é Jesus. É um Jesus que carrega a cruz. Então ele pede para nós seguirmos, toma sua cruz e siga-me, certo? E esse caminho, ele é estreito, mas a porta é ele. E é muito importante essa história que a porta é ele, que vai cair no próximo versículo, né? A partir do versículo 15, vai começar a dizer assim, então, para nós, né? Guardai dos falsos profetas, cuidado, né? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Então, o bom caminho, como entrar nesse bom caminho, como dirigir, como saber se eu estou no caminho certo? Pelos frutos, né? Vós os conhecereis pelos seus frutos, e isso é muito importante. Vem a história do julgamento. Então antes, né, de até ter essa análise, porque nós julgamos muito, nós teríamos que ter um dom sobrenatural para enxergar e ver se a pessoa ela faz as obras de caridades, quer dizer, os seus frutos. O que são os frutos? É o capítulo 6. A oração, a esmola, o jejum. Mas de que forma isso? Você lembra quando nós estudamos falando sobre esses três? Se você não lembra, é só ver lá, baixa lá capítulo 6, né? Entra lá no canal do YouTube, vai ter e vai estar explicando para vocês, mas só assim para nós entendermos. É fazer realmente a oração de uma forma que agrada a Deus, né? Não falar para as pessoas, não fazer por causa das pessoas, uma ação, uma esmola, não fazer para que os outros vejam, né? E isso é muito interior. Então, para nós julgarmos alguém, só Deus, como nós vamos conhecer o coração do homem? Então aqui também, para nós conhecermos os frutos, claro, nós vamos vendo na vida, mas nós vamos vendo uma história, uma biografia da pessoa, daquilo que ele não é um hipócrita. Ele vive a verdade, e a verdade está vivendo nele. E nós então vamos conhecendo aonde que é o caminho correto. Tá entendendo? Como mostrar a verdade sem fazer julgamento? Ou não cabe a nós ter esse tipo de atitude, pois corremos o risco de ser hipócritas. É isso, corremos o risco de ser hipócritas. Então nós temos que primeiro, né, se tivéssemos que fazer um julgamento, nós temos que estar muito na graça de Deus. Muito, porque só Deus para julgar. Então de uma forma assim, mas eu preciso ter uma versão de saber o que é bom e o que é ruim. Isso eu posso analisar. Não preciso julgar a pessoa, mas analisar qual que é o fruto verdadeiro. Aonde está esse fruto mesmo que corresponde? Então eu posso analisar, eu peço essa graça de Deus através da minha vida, e a minha vida, né? Ela tem que ser uma verdade. Eu tenho que procurar a verdade, investigar a verdade sobre todas as coisas, e encontrando a verdade que vive numa pessoa, eu começo, pelos seus frutos, eu começo a perceber então que ali está o caminho. Obrigado, tá, Laine? Obrigado aí, muito boa essa que você colocou pra gente. E é isso mesmo, é dessa forma. Eu não sei se mais alguém perguntou alguma coisinha, vocês passam novamente ali, pode ir perguntando, tá? Estão entendendo? Assim, tá fácil? Tem alguma pergunta pra gente fechar? Então é pelos frutos que nós conseguimos ter uma noção da verdade, mas nós precisamos investigar a verdade. Nós não podemos, em todos os pontos, nós temos uma preguiça de querer descobrir a verdade. Olha, tudo que chega, eu vejo assim, pessoalmente, nos WhatsApp, a gente chega as coisas, a gente já passa para alguém. A gente não espera, a gente não vai investigar se é certo, se aquilo realmente é uma verdade. Nós somos dessa forma. Nós somos... tem uma vontade de falar de uma coisa, nós não estudamos. Por exemplo, vamos falar do Evangelho de Mateus capítulo 7. Você estudou?
Que livro que você estudou? Né? Então a gente lê uma passagem que lá, fala isso daqui, ó, e faz uma interpretação. Mas o que diz a igreja? Né? Eu estou fazendo esse estudo aqui, né? A gente pega ali e vai vendo o que os santos, né, falaram, no qual São Tomás traduz nesse livro maravilhoso, né? Quem puder um dia adquirir, Catena Áurea, né? Então essa interpretação, e vai nos explicando isso, essa dimensão, não é coisa minha aqui, né? O que tem de mim são as minhas palavras e o conhecimento que nós vamos adquirindo, né, diante de outras coisas. Então assim, isso é muito importante, olhar o fruto. Vós conhecereis pelos seus frutos. Nós não podemos ter um julgamento. Nós podemos analisar os fatos. Nós podemos descobrir a verdade. E descobrir a verdade por onde? Pelos frutos. Então, nós temos que ver que essa pessoa não é hipócrita. Tá? Porque nós revestimos muitas vezes, gente. Por isso que a nossa oração às vezes não acontece. Né? Ela é ali, parece que Deus fica olhando falando assim, ai, tira a máscara, tira a máscara. Às vezes nós chegamos diante de Deus e a gente fica, cada vez a gente se enrola, sabe? Vai contando mentira e vai tornando hipócritas. Então realmente nós temos que ser verdadeiros. Deus conhece. Quando nós fazemos a oração, gente, é você, eu e Deus. Quem mais? Eu estou querendo me enganar a mim mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Um ato de fé, um ato de amor, um ato de esperança, a confiar em Deus. Então é assim que acontece, tá? E aí então a gente vai chegando no final, né? Nós vamos vendo aqui que nós não podemos andar por um caminho torto, então cuidado com os profetas, porque muitos, ele vai dizer, muitos vão dizer, Senhor, Senhor. E eu vou falar, olha, ele é o juiz, aqui está o julgamento. Aqui ele explica como é o julgamento. Ele é o juiz, não sou eu, não é você. Porque ele conhece o nosso coração. Então o que acontece? No julgamento, ele não vai adiantar falar assim, Senhor, Senhor. Eu que fazia os estudos lá com o André, que eu ia no grupo de oração, que eu participava da missa. Ele sabe toda a tua história. Mas ele sabe quando você foi e buscou a verdade. Quando você deixou a verdade viver em você. E quando você foi hipócrita. É por isso que existe, irmãos, a confissão. Né? Hoje nós estamos assim, não podendo confessar. Eu preciso muito confessar. Né? E eu tenho certeza que você também. Por quê? Para nós não sermos hipócritas. Né? Nós não sermos hipócritas. Eu sou o pecador, você é pecador, irmão. E é isso, essa é uma verdade. E nós precisamos de Deus para nos santificar pela sua graça. E aí a gente chega nos últimos versículos, onde ele começa a comparar aqui então, né? A partir do versículo 21, né? Ele vai falar assim, aqueles que põem em prática, ele vai explicar, a partir do versículo 21 até o final, vai dizendo o seguinte, vai comparando aquela casa que foi construída na areia, o hipócrita, e a casa que foi construída na rocha, na verdade. Então a nossa vida é dessa forma, que lembra a nossa casa, a nossa história, né? É construída no quê? A tua história é construída no quê? Na verdade? Ou na hipocrisia? Você, em tudo, você é sincero com você? Você adquire essa coerência naquilo que você vive? E se você não adquire, quando você erra, você pede perdão? E você olha para você e vê, não, realmente, Senhor, eu não quero ser um hipócrita. Perdoa, Senhor, tem misericórdia, né? Aqui a Nete, misericórdia quanto ao pecado, misericórdia, mas é assim. Nós temos que pedir, e nós somos, gente, Deus é Deus e nós somos criaturas dele, ao qual ele, pela graça, nos dá realmente forças para que possamos, né, por Jesus Cristo, um dia nos unir a ele, tornar-nos santo pela graça dele. Mas é difícil, ele diz, a porta é estreita, e nós temos que construir a nossa casinha, tá? Nós temos que construir o que? Na rocha. Não podemos construir nossa casa na areia, tá? Quanto mais profundidade, quanto mais realmente alicerces fortes, é assim. E eu vou dizer uma coisa para você, gente, a verdade dói, a verdade machuca, né? Mas é assim, é dessa forma. É assim
que nós vamos carregando a nossa cruz nesse caminho. É assim que nós vamos atravessando essa porta, porque Ele é a porta, Ele é o juiz, ali não tem jeito, nós vamos ter que passar por Ele. Ele é a porta, então nós vamos ter que passar, nós vamos seguir esse caminho, carregando a cruz, nós vamos ter que passar por Ele, certo? E aí então, pela graça de Deus, né? Buscando a verdade, vivendo a verdade, deixando a verdade viver em você, nós afastamos a hipocrisia para fora, para longe de nós. Amém? Vocês têm dúvidas?